Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Semana Legislativa, o seu jornal com as principais notícias da Câmara Municipal e de São José dos Campos. Vamos ver os destaques da edição de hoje? Projeto aprovado permite a criação de leitos separados para mães de bebês que nasceram sem vida em hospitais de São José. Proteção à mulher. Patrulha Maria da Penha completa 6 anos de atuação na cidade. Trens intercidades. Estudos devem ser concluídos até o segundo semestre de 2026. Projeto aprovado prevê a inclusão de alertas sobre o consumo de bebidas alcoólicas e direção em cardápios de restaurantes e bares de São José. O Semana Legislativa está no ar. Vamos começar a edição de hoje com informação sobre um projeto de lei aprovado pela Câmara que confirma a adesão de São José dos Campos ao consórcio intermunicipal Três Rios. O objetivo é pensar projetos em diferentes áreas que favoreçam o desenvolvimento das 23 cidades da região que fazem parte do grupo. São José dos Campos é uma das 6 novas cidades do Vale do Paraíba que passam a integrar o consórcio intermunicipal Três Rios. A iniciativa, que já conta com 23 municípios da região, tem como finalidade aprimorar e integrar o sistema de transporte e logística para o desenvolvimento econômico de toda a região. A inclusão da nossa cidade no consórcio foi oficializada a partir de um projeto de lei aprovado na Câmara. Nós temos aí projetos, por exemplo, zeladoria, que atende aí muito as estradas rurais. Nós temos o projeto do SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal. Nós temos uma expectativa do SIM subir para o SISB, ou seja, um empreendedor que ele conseguiu legalizar sua propriedade, ele pode já comercializar o produto em outros municípios consorciados. Com a aprovação do projeto e a adesão de novos municípios, o consórcio passa a impactar mais de 1.800.000 habitantes. Como conta o secretário executivo do grupo, a participação de São José é um grande avanço para fortalecer a iniciativa regional. Nossa cidade pode contribuir com ideias e soluções pautadas no desenvolvimento sustentável. Poderemos aí formar uma parceria muito grande, às vistas, né, do governo, tanto do governo do estado quanto do governo federal, para um consórcio onde você tem um município como São José dos Campos, acaba tendo um olhar diferenciado, né? Então, isso fortalece ainda mais a gente pensar em conjunto. Não tem como você trabalhar numa região sem ter São José dos Campos. A entrada de São José no consórcio também faz parte de uma estratégia do município para fortalecer as relações com as demais cidades do Vale. A adesão faz com que projetos de zeladoria, sinalização viária, serviços ambientais, entre outros, sejam contratados em conjunto, a partir de empresas conveniadas. Ele cria a possibilidade de nós aderirmos a serviços que são disponibilizados no consórcio, serviços administrativos, serviços ligados à manutenção de cidade, manutenção de estradas rurais, conserveiros. Então, tudo isso para nós traz possibilidades, né, de nós fazermos ações mais ágeis, menos burocratizadas, em parceria com os municípios da região. Participar do consórcio também facilita o processo de destinação de verbas estaduais. O grupo já recebeu cerca de 10 milhões de reais da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo para custear ações de sustentabilidade. O valor é repassado entre os municípios do consórcio que possuem projetos e iniciativas na área. São José se respeita muito os municípios que já estavam no consórcio, nós sabemos do tamanho, do volume, né, e da representatividade que a cidade tem, mas nós entramos no consórcio para contribuir, para participar, para também poder trocar experiências com os municípios que estão lá. Então é uma relação que tem início a partir da nossa adesão ao consórcio, e ao longo dos anos nós vamos construindo esse relacionamento e estreitando as ações com os municípios do entorno. E outro projeto aprovado no Legislativo alerta a população sobre os riscos da mistura de álcool e direção. A lei propõe a inclusão de mensagens de orientação em cardápios de bares e restaurantes da cidade. A ideia é conscientizar e trabalhar a prevenção. Você já deve ter escutado por aí a famosa frase: se beber, não dirija. Mesmo com o alerta e com a criação da Lei Seca, um levantamento da Secretaria Nacional de Trânsito, com dados consolidados entre junho de 2008 e maio de 2025,
revela mais de 3,2 milhões de infrações relacionadas à combinação de álcool e direção em todo o país. E essa junção continua sendo um fator significativo nos acidentes de trânsito. O perigo é a potencialização de se envolver em acidente, que ele vai estar com os reflexos diminuídos e ele não vai ter a percepção direito da via que ele está conduzindo o veículo automotor dele. Os acidentes acontecem porque a ingestão de bebidas alcoólicas causa efeitos no organismo humano, como sonolência, lentidão dos reflexos e diminuição da coordenação motora. Basicamente, o álcool ele é um depressor do sistema nervoso central. Então, a pessoa vai começando a ficar mais lenta, com a fala pastosa, mais devagar, os reflexos diminuem, e aí a pessoa vai perdendo a capacidade de uma série de ações, inclusive a crítica em relação ao que ela está fazendo, ao que está acontecendo, diminui muito. Mas um projeto de lei de autoria do vereador Renato Santiago, aprovado na Câmara Municipal, quer aumentar a conscientização dos motoristas sobre os riscos de beber e dirigir. A matéria institui que bares, restaurantes, casas de eventos e estabelecimentos similares incluam nos cardápios frases de alerta sobre o consumo de bebidas alcoólicas e a direção. Pode ser que essa mensagem, né, que está ali no cardápio atinja positivamente as pessoas, visualizam ali o alerta de se beber não dirija e deixem de ingerir a bebida alcoólica. Além dos riscos à vida e à segurança, quem for flagrado dirigindo sob efeito de bebida alcoólica está sujeito a uma multa de R$ 2.934,70. E também de suspensão do direito de condução por 12 meses. No entanto, quando o bafômetro registra a presença de álcool acima de 0,34 miligramas por litro, a conduta passa a caracterizar crime de trânsito. No crime de trânsito, ele será encaminhado para a delegacia de polícia para registro da ocorrência e certamente vai responder o processo crime pelo artigo 306, é o crime de embriaguez previsto no Código de Trânsito Brasileiro. A mistura de álcool e direção também causa sequelas psicológicas para as pessoas que causaram o acidente e, principalmente, para as vítimas e familiares. A mente dela, o cérebro dela, naquele momento que ela bebeu, está acontecendo uma série de coisas que às vezes ela não está nem entendendo, ela está sem crítica, ela está fazendo coisas que ela não faria se não tivesse bebido. E aí depois que passa o efeito do álcool, aí com muita frequência vem a culpa, né? Porque ela fala, meu Deus, o que eu fiz? Eu bati o carro. A lei aprovada reforça, se beber, não dirija, opte sempre pela estratégia do motorista da rodada ou por carros de aplicativo. Essa é a melhor forma de preservar vidas. Tem aplicativos de corrida, né, que a pessoa pode utilizar, táxi, né, carona solidária, pode ir com algum amigo ou, pura e simplesmente, não beber. Porque se ele beber e passar a conduzir o veículo automotor, ele está sujeito a ser flagrado pelo policial militar, seja numa abordagem ou seja num bloqueio de trânsito e sofrer as consequências previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Ainda falando de projetos aprovados aqui na Câmara, uma lei garante às mães que sofreram aborto o direito ao sepultamento independente da idade gestacional. Para quase todas as mulheres, a descoberta da gravidez provoca um turbilhão de emoções. A cada dia de gestação, o sonho de ter o bebê nos braços parece mais próximo. Mas nem sempre esse momento acontece. A perda de um filho ainda na barriga traz danos psicológicos difíceis de serem superados. Maria Cláudia ainda sente essa dor. Eu estava internada, há quase 2 semanas, tentando segurar o bebê. Que eu já tinha tido aí um diagnóstico de perda de líquido amniótico. E no dia 17 de abril eu sofro o prolapso do cordão umbilical. Então o cordão umbilical ele é expelido e o bebê ele fica preso no meu útero. Ali naquele momento, segurando o cordão umbilical, eu vi que a pulsação parou. Eu sabia que o meu bebê já não estava mais vivo dentro de mim. Além de sentir uma tristeza profunda,
O trauma ficou ainda mais pesado por não ter conseguido viver uma etapa importante do luto, o sepultamento. No Brasil, uma resolução do Conselho de Medicina estabelece que o sepultamento ou a cremação só são obrigatórios para fetos com mais de 20 semanas de gestação ou com peso acima de 500 gramas e estrutura superior a 25 centímetros. Medida essa que gerou o sentimento de revolta em Maria Cláudia. Naquele momento de muita dor e sofrimento, eu pergunto para a área da saúde, buscando orientações para que meu marido e minha família fossem preparar o velório. E ali eu tomo conhecimento de que isso não iria acontecer, de que esse bebê, né, que ali eles chamam de feto, eles não reconhecem como meu filho, é apenas uma massa, será descartado, jogado no lixo com os restos hospitalares. Eu não acredito no momento, eu fico muito triste, muito indignada, é uma mistura, né, de dor, de indignação. Em São José dos Campos, um projeto de lei alterou esse entendimento. Idealizado pelo vereador Sérgio Camargo, a proposta tem como foco garantir às famílias que passem por situações de perda gestacional, fetal ou neonatal um maior acolhimento nesse momento. O sepultamento é viver realmente o luto, né? É fechar um ciclo. A partir do momento que há a concepção, já existe ali uma vida humana, já existe um filho, já existe uma pessoa que faz parte da família. Então, fazer o sepultamento ou a cremação por decisão da família, despedida ali, é viver aquele luto e encerrar aquele ciclo, né? Embora uma vida tão curta, mas é uma vida humana que a gente tem que se despedir, que a gente tem que fazer esse momento de luto ali. Isso é muito importante para a vida emocional da família. Ainda há determinação para que serviços de saúde da rede pública permitam que os pais escolham como irão se despedir do filho natimorto. O vereador ressalta, nesse ponto, a necessidade de se respeitar crenças e vontades do casal afetado. Nós sabemos que as famílias, né, religiosas ou não, têm as suas maneiras de fazer a despedida dos seus entes queridos, da família. Então, tratar aquela criança ali, independente da idade gestacional, como um membro da família e fazer a despedida religiosa ou da maneira que ela preferir ali, faz parte também da vivência deste luto. A proposta exige ainda a emissão de documento com a data e o local do nascimento do bebê, o nome escolhido pelos pais e, se possível, o registro da impressão digital. A medida visa reconhecer a importância do feto para a família. Agora, mãe de uma nova criança, Maria Cláudia celebrou a norma. Hoje, com a Maria Elisa nos meus braços, posso dizer que nós transformamos a dor da perda dos nossos filhos, a indignação dos nossos filhos ter sido jogado no lixo, em força, em luta, em coragem, né? E nós vencemos. A lei ela foi aprovada. Vamos continuar falando desse assunto delicado. Mais um projeto aprovado aqui na Câmara busca humanizar o atendimento com mães que perderam seus bebês. A lei garante leitos separados em hospitais para mulheres que tiveram perda gestacional. Essa é uma forma de aliviar um pouco a dor das famílias que passam por esse momento difícil. A perda gestacional é um momento delicado e de extrema dor para mulheres e familiares. A Carol passou por isso recentemente. No início do ano, ela descobriu a gravidez. Era um menino, que recebeu o nome de Pedro. Com 12 semanas, Carol começou a ter sangramentos e, depois de exames, foi comprovado que o bebê não tinha mais vida. Nos próximos dias eu ia viver, né? Eu sofri um aborto retido. Nós fizemos aí um ultrassom e foi de fato comprovado que o que já estava sendo manifestado ali no meu corpo era que não tinha mais vida no Pedro, não tinha mais batimentos cardíacos. Após a descoberta do óbito fetal, Carol procurou o hospital. Lá, foi levada para uma sala pré-parto, onde gestantes são preparadas para dar à luz. Estar naquele ambiente para retirar o filho morto aumentou o sofrimento. Eu tive que conviver ali com várias gestantes, várias mamães que estavam ali já perto, né, de ganhar os seus filhos, de trazer a vida dos seus filhos, e infelizmente eu estava ali não para trazer isso. Após passar por uma história parecida,
o vereador Sérgio Camargo criou um projeto de lei para mudar essa realidade e humanizar o tratamento com gestantes que perderam o filho antes ou durante o nascimento. A lei aprovada na Câmara Municipal prevê a oferta de leitos ou quartos separados nas unidades de saúde públicas e privadas de São José para mães que perderam o filho durante a gestação. A gente entende que o sentimento de uma mãe que foi para a maternidade para ter o seu filho e lá ela comemora o crescimento da família, a chegada de um novo membro, ela é totalmente diferente de uma mãe que tem um aborto espontâneo e perde o seu filho. Então, as duas ali no mesmo quarto, o relacionamento das duas é muito difícil, até para as enfermeiras, que muitas vezes chegam sem saber e perguntam para aquela mãe que perdeu o filho, que acabou de perder o filho: ah, você já deu mamar? Cadê o seu filho? Ele foi tomar banho? Tá, entendeu? E daí, esse trauma da mãe que perdeu o filho, ele é muito prejudicial à saúde mental. Para essa psicóloga, a dor das mães que perdem bebês ainda na gestação ou durante o parto é muitas vezes invisibilizada. Mantê-las em um mesmo ambiente de gestantes e puérperas com recém-nascidos intensifica o sofrimento emocional. As mães acabam sofrendo ali sem acolhimento, sem saúde pública preparada para recebê-las. Então é um sofrimento assim muito grande. Claro que cada pessoa vai vivenciar esse luto e essa perda de uma forma, mas é uma perda muito sensível. Existe também até toda a mudança hormonal que vai acontecendo no corpo da mulher, e após essa perda, o corpo precisa todo se reconfigurar, e após o parto, então, ela passa por todo o processo de trabalho de parto e ela vai embora sem o bebê dela. Pensando na saúde mental dessas mães, o projeto de lei garante ainda tratamento psicológico e um acompanhante durante o período de internação. De acordo com a justificativa do texto, essas medidas buscam humanizar o luto materno e parental e garantir um acolhimento digno, mais humano e respeitoso. Nós percebemos que aquelas mães que perdem os seus filhos no meio da sua gestação, elas trazem um trauma muito grande, né? Nós tivemos aqui contatos com mães que perderam filhos há 30 anos atrás e não esqueceram e ainda trazem o trauma, o medo de uma nova gravidez, né? Então, se não for tratado de maneira adequada, essa mãe carrega isso e passa isso até para as próximas gerações. Segundo a psicóloga, esse cuidado individualizado vai ajudar na maneira que essas mulheres lidam com o luto. Se lá no começo a gente já está oferecendo esse apoio para a mãe, para a família, lá no começo a gente já está tendo esse cuidado de separar ela, né, das outras mães, de dar esse suporte, de não expor ela a essa situação, talvez isso vá dizer como que ela vai lidar com a perda a partir dali. E Carol, mãe do Pedro, comemora a conquista da lei. Se naquela época o tratamento fosse mais humanizado, a perda do filho teria sido menos traumática. Poderia ter ficado um pouco mais fácil, sabe? Eu acho que quando a mulher que passa por isso, a família que passa por isso e vai assimilando ali no decorrer dos dias, com esse leito separado, com uma equipe mais humanizada, eu acho que ficaria um pouco mais leve, sabe? Um pouco mais fácil de você viver os seus dias. Vamos para um rápido intervalo e na volta falamos sobre o aumento de casos de violência contra a mulher. Não sai daí. Estamos de volta. E agora vamos falar sobre uma realidade alarmante que assombra a vida de quem é mulher. De acordo com dados do Mapa da Segurança Pública de 2025 do Ministério da Justiça, no Brasil acontecem cerca de 4 feminicídios por dia. Os números são de 2024, quando foram registrados 1.459 mortes desse tipo. A violência contra a mulher costuma começar muito antes do crime final. Ela aparece em ameaças, controle, silêncios. Quando não é combatida a tempo, pode terminar em morte.
Os números mais recentes mostram a urgência de romper esse ciclo. Dados do Mapa da Segurança Pública divulgados neste ano mostram que o ano de 2024 registrou 1.400 feminicídios, além de mais de 71 mil casos de estupros em mulheres. Isso é resultado que a política pública está funcionando e agora as mulheres acreditam mais e, portanto, denunciam mais? Ou é um fenômeno que cada vez que você torce parafuso, o outro lado, aquelas coisas, o que em inglês chama backlash, né? Que é quase como se o agressor revidasse com mais força. Então, assim, eu acho que a gente, para analisar a política pública, a gente tem que analisar onde está funcionando durante um período bem prolongado, para que a gente consiga dizer se as mulheres estão confiando mais no sistema de justiça, certo? Ou realmente estão ocorrendo mais agressões. De acordo com os dados divulgados pelo governo federal, o número de feminicídios no Brasil teve aumento de 0,69% em relação a 2023. Ao todo, foram 1.459 vítimas em 2024, contra 1.449 em 2023. Ainda segundo o mapa, houve um aumento significativo nos casos de estupro nos últimos 4 anos, alta de 25% entre 2020 e 2024. Em São José dos Campos, o Centro Dandara é um dos espaços que atua na linha de frente contra a violência de gênero. A instituição oferece atendimento psicológico, orientação jurídica, abrigo e projetos de empoderamento. Qualquer horário que a mulher chegar aqui no período de funcionamento, a gente vai acolher no sentido de escutar, orientar, conversar, trabalhar um pouco sobre a questão que ela quer, né, tratar e dependendo da situação dela, a gente faz acompanhamento com outras parcerias, né? Porque o Dandara não trabalha sozinho. Ele trabalha com uma rede, né, que se articula para proteger a vida das mulheres. Segundo a diretora executiva da entidade, muitas mulheres chegam sem perceber que estão numa relação abusiva. Por isso, o trabalho de escuta e orientação é fundamental para ajudar a identificar os sinais de alerta e agir antes que seja tarde. A falta de não ter o olhar voltado para os primeiros sinais da violência, né? Porque acha que está sendo cuidado e aquilo vai envolvendo quando vê ela não tem autonomia nem na vida dela. Então, uma das principais questões em relação às mulheres em situação de violência é a questão da empregabilidade, da autonomia financeira. Muitas não têm, já têm filhos, né? Como é que vai voltar para a casa do pai com 2, 3 filhos? A questão da moradia, que a gente também precisa discutir muito para essas mulheres em situação de violência. E ter uma situação que a gente observou nos últimos meses é a questão dos benefícios. Por exemplo, em São José dos Campos, o auxílio para alugar uma casa, ele é de R$700. Onde que você consegue uma casa de R$700, né? Na periferia, num lugar que não ajuda ela, né, a estar mais perto dos centros, de organizar a sua vida. Os números da violência contra as mulheres são temas de debate na Câmara, assunto abordado na tribuna durante as sessões. A vereadora Amélia Naomi utiliza esse espaço para cobrar ações efetivas das autoridades e políticas de enfrentamento à violência. Numa pesquisa realizada pelo Instituto Patrícia Galvão, revelou que 71% das mulheres do país dizem já ter vivido alguma situação de violência ao se deslocar entre ônibus, trens, metrôs, táxis, carros por aplicativo. E é por isso que seguimos na luta pela volta dos cobradores em todos os ônibus de São José dos Campos. E a gente gostaria aqui de dizer e reforçar que qualquer tipo de assédio tem que ser denunciado. Parem de nos matar, exigimos viver, ser livre e ter toda a nossa dignidade respeitada. Especialistas destacam programas como Antes que Aconteça e Sala Lilás, que previnem a violência e garantem acolhimento. Mas para que as iniciativas tenham mais efetividade, é preciso união entre município, estado e sociedade. Não tem outro jeito. Você precisa da população, que a gente chama de cidadania ativa. Você precisa que a população vá atrás, cobre mesmo, exerça o controle social, porque o poder público, por si só, ele não vai fazer isso. Ele não vai, seja por falta de vontade ou
pela burocracia própria do sistema. Então, é o nosso papel cobrar mesmo, ver como está funcionando, se não está funcionando, propor, inclusive, outras políticas públicas. Romper o ciclo da violência exige mais do que denunciar. É preciso escutar, acolher e agir. Proteger uma mulher é proteger vidas, famílias e futuros. Pois é, essa realidade exige políticas públicas de cuidado e proteção às mulheres. E aqui em São José, o programa Patrulha Maria da Penha acaba de completar 6 anos. A iniciativa tem como objetivo oferecer apoio a mulheres vítimas de violência que possuem medidas protetivas contra os agressores. A cada 5 minutos, uma medida protetiva de urgência é solicitada por mulheres vítimas de violência doméstica no estado de São Paulo. Os serviços da Delegacia de Defesa da Mulher registraram entre janeiro e agosto de 2024 65 mil pedidos à Justiça, aumento de quase 57% em relação ao mesmo período de 2023. Essa é uma realidade que pede medidas urgentes. Aqui em São José dos Campos, um programa protege mulheres que solicitam medidas protetivas contra agressores. É a Patrulha Maria da Penha. Neste ano, a Patrulha Maria da Penha completou 6 anos de atuação em São José dos Campos. O programa especializado na proteção de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar já atendeu mais de 1.400 mulheres desde sua criação em 2019. 6 anos agora de Patrulha Maria da Penha aqui em São José, um trabalho integrado entre as forças de segurança, a Delegacia da Mulher, que hoje também funciona 24 horas na cidade, Justiça, através da Vara da Violência Doméstica, e Ministério Público. Resultados expressivos, o combate às pessoas que têm a medida protetiva contra essas mulheres também surtindo efeitos também, e é cada vez mais podendo ampliar o atendimento para essas mulheres que precisam da nossa assistência também. A rede de proteção atua por meio do patrulhamento preventivo. Equipes realizam rondas nas residências e locais que a vítima frequenta. A patrulha conta ainda com um dispositivo de emergência que envia alertas com a localização da mulher em tempo real para o Centro de Segurança e Inteligência. Então, esse patrulhamento, como eu havia dito, ele é 24 horas. Nós fazemos esse patrulhamento em suas residências e algumas que há necessidade, nós fazemos em seu trabalho. Se houver a necessidade, se o agressor estiver em descumprimento de medida, em comércio, onde ela estiver, numa faculdade, numa igreja, ou um passeio que ela esteja fazendo e o agressor se aproxime, nós vamos estar indo até onde ela estiver. A iniciativa já resultou na prisão de 99 agressores por descumprimento de medidas protetivas em 6 anos. Atualmente, mais de 140 mulheres estão sob acompanhamento ativo da equipe. Assim que registrasse o boletim de ocorrência junto à Delegacia da Mulher aqui, o encaminhamento diretamente ao Judiciário para que também se ouça o Ministério Público e o Ministério Público nos diga aqui para a Patrulha Maria da Penha se será necessário essa pessoa contar com um botão de emergência ou somente o acompanhamento da Patrulha Maria da Penha para que se evite novas agressões a essa mulher. Então, aquela que for necessária um botão de emergência é aquelas mulheres com situações mais graves, mais recorrentes, e aí tudo é encaminhado via Ministério Público através do Judiciário para nós. O acolhimento e empatia com as vítimas durante os atendimentos são destaque no programa. A patrulha possui uma equipe composta, na maior parte, por mulheres. A coordenadora Nilce conta que as guardas femininas têm um olhar mais atento com as vítimas de violência. Então, é um trabalho bem valioso na questão de nós, mulheres, termos um olhar diferenciado para essas vítimas. Então, a gente sabe a questão de sentimento, questão de estar vulnerável. Então, nós temos esse acolhimento de todas as vítimas que são indicadas para a patrulha. E a Patrulha Maria da Penha possui um importante papel na garantia de segurança
para as mulheres da nossa cidade. É uma política pública que deu certo na cidade, onde a gente consegue fazer o cuidado e ali o acompanhamento dessas mulheres. Que nem eu disse, cada vez mais mulheres ainda procurando nossos serviços, confiando no trabalho que é feito aqui, tanto pela própria Polícia Civil, por meio da DDM, aqui a Patrulha Maria da Penha também. E a gente espera que esse programa tenha uma vida longa e cada vez mais se fortaleça aqui em São José. Em caso de violência, não se cale. A vítima pode buscar ajuda 24 horas pelo número 153 da GCM e 190 da Polícia Militar, ou ir até a Delegacia da Mulher 24 horas, localizada na Avenida Comendador Vicente de Paulo Penido, 234, no Parque Residencial Aquários. Então, a gente sempre procura estar passando essa segurança para as mulheres, que se estiverem sofrendo algum tipo de violência, que denuncie, porque só assim elas vão poder estar sendo assistida e ser melhor acolhida, ter todos os seus direitos na questão da lei, terem os seus direitos preservados e respeitados, a questão da medida protetiva. E a gente fala agora de outro assunto que preocupa, dessa vez relacionado à saúde. Pela primeira vez desde 2007, o Brasil registrou aumento no número de fumantes. O crescimento foi de 25% entre 2023 e 2024. Um retrocesso, né? Mas o melhor caminho para mudar essa realidade é por meio da conscientização. O vício em cigarro é algo que tem perseguido o Fernando há mais de 40 anos. O que começou como uma forma de socialização se tornou uma obsessão. Porém, o cigarro pode trazer danos gravíssimos para a saúde. E foi exatamente isso que aconteceu. Durante um dia de trabalho, Fernando sentiu uma dor diferente no peito e, quando se deu conta, estava infartando. Estava almoçando, estava aí mais uma amiga minha, a Priscila, aí senti uma dor muito forte no peito, você entendeu, e na nuca. E ela falou, você não está muito bom, né? Eu falei que não. Mediu minha pressão e falou, você está infartando. Apesar do susto, o vício não é algo fácil de se controlar. Foram várias tentativas, mas para o Fernando romper a dependência tem sido difícil. Acabei ficando 25 dias internado, entendeu? Tenho 3 estensões no coração, mas infelizmente eu não consegui parar ainda de fumar, entendeu? Fiquei 2 meses parado, mas voltei a fumar. E os números recentes preocupam. Pela primeira vez desde 2007, o Brasil registrou um aumento significativo no número de fumantes. Dados do Ministério da Saúde mostraram alta de 25% no número de fumantes entre 2023 e 2024. De acordo com a coordenadora do Programa Antitabagismo de São José, o uso do cigarro influencia diretamente na qualidade de vida. Os perigos do cigarro todo mundo já sabe, né? Principalmente, não é só para a questão pulmonar, é todo o sistema cardiovascular também é muito comprometido, né? Então é muito perigoso. Outro fator preocupante são os cigarros eletrônicos. Mesmo com a venda proibida, muitas pessoas continuam a usar esses dispositivos, que também podem causar problemas sérios à saúde. Como conscientização é um caminho para mudar essa realidade, uma lei aprovada na Câmara autorizou o município a desenvolver campanhas educativas sobre os riscos dos cigarros eletrônicos. Com relação aos cigarros eletrônicos, eles não são produtos que não estão liberados pela Anvisa, né? São ilegais, né? Então a gente não temos estudos robustos sobre isso ainda, né? Mas é muito deletério para a saúde, tá? A pessoa que faz uso de cigarro eletrônico para a saúde compromete muito mais do que os cigarros hoje em dia. E para ajudar pessoas que enfrentam a dependência do cigarro, São José dos Campos possui um programa de antitabagismo. A iniciativa é realizada nas unidades básicas de saúde da cidade, com grupos acompanhados por um médico. O programa tem um total de duração de 3 meses. O primeiro mês é o mais crucial. Então, são 4 sessões, onde esse paciente ele aprende o nível de dependência e o tipo de dependência a que ele está cometido. O segundo mês são 2 encontros quinzenais, onde os profissionais trabalham com esse paciente as crises de abstinência e as possíveis fissuras que esse paciente está acontecendo com ele nesse momento. E o último mês é o último encontro, né? Esses profissionais já trabalham com esse paciente a questão do identificar as possíveis recaídas, né? Para que ele não volte a fumar. Largar o vício do cigarro é possível, uma mudança que reflete em mais saúde, qualidade de vida e disposição.
E olha, ter uma boa saúde também passa pelo cuidado com a alimentação. Uma pesquisa da USP mostrou que a população de São José tem abusado dos alimentos ultraprocessados. De acordo com o estudo, a cidade é a segunda da região com maior consumo desse tipo de produto. Eles são baratos, práticos e, para muitas pessoas, saborosos. Os alimentos ultraprocessados estão espalhados pelas prateleiras dos supermercados e compõem a lista de compras de boa parte dos brasileiros. Um alimento ultraprocessado é aquele que nós olhamos a lista de ingredientes e vemos uma grande quantidade de produtos ali descritos, especialmente uns nomes estranhos. Eu costumo orientar as minhas pacientes que, se tem nome de coisa que não é comida, desconfie. Recentemente, um estudo feito pela USP, a Universidade de São Paulo, apontou São José dos Campos como uma das cidades que mais consome produtos ultraprocessados no estado de São Paulo. A pesquisa revelou que um percentual de 23% da população joseense ingere diariamente ultraprocessados. A cidade serve como um espelho da região sudeste, que lidera o consumo desse tipo de produto no país, ao lado da região sul. São José dos Campos, assim como outros municípios do estado de São Paulo, da região do Vale do Paraíba também, né, possuem acima de 20% desse consumo, né? Então, foi assim que a gente conseguiu identificar. E aí, sobre o que pode explicar esse consumo, né, esse elevado consumo, aí são muitos fatores, né, que podem contribuir para esse consumo de alimentos ultraprocessados. O estudo mostra que a preferência por esse tipo de alimentação cresce em regiões mais urbanizadas com alta industrialização. Salgadinhos, refrigerantes e outros segmentos com foco no paladar infantil lideram a preferência dos consumidores. Os idosos têm o menor consumo e as crianças e os adolescentes são o grupo que tem o maior consumo desse tipo de alimento e tem uma tendência de aumento também, né? Então, já é alto e isso pode aumentar mais ainda. Esse alto consumo de ultraprocessados acende um alerta. Esses produtos são ricos em aditivos químicos como corantes, aromatizantes e conservantes. Inseri-los em excesso na alimentação pode causar diversos problemas à saúde. Quando nós falamos de consumo a curto prazo, esse alimento, sem dúvida, pode trazer para esse corpo a obesidade, o diabetes, a hipertensão, câncer e também uma inflamação mais crônica nesse corpo. Então, esse indivíduo, ele com certeza vai se sentir menos disposto, mais cansado, com sintomas mais depressivos, mais ansiosos. Então, e a longo prazo, nós podemos falar inclusive sobre impacto na fertilidade. E é possível trocar os ultraprocessados por uma dieta balanceada, fácil de fazer e econômica. É o que a nutricionista mostra pra gente. Troque o suco de caixinha que está lá na prateleira por um suco de fato que você fez em casa, ou nem que seja água com limão, mas algo que seja feito com alimento de verdade. Troque o seu pacotinho de biscoito, água e sal, por, de fato, batata doce. O biscoito de arroz, pelo menos você olha lá na lista de ingredientes, ele só tem arroz. Então, a gente pode considerar ele como um alimento, de fato. Comer bem com uma dieta rica e saborosa não é um bicho de 7 cabeças. Saber dosar o consumo de ultraprocessados é um passo fundamental para se alimentar de maneira saudável. Mas o que a pesquisa revelou é que esse cenário ainda está um pouco distante para muitos brasileiros e joseenses. Quem acompanhou o estudo defende que a mudança precisa vir de esforços conjuntos de toda a sociedade. Diminuir e frear a comercialização, por exemplo, dos alimentos ultraprocessados, né? A tributação desse tipo de alimento também, encarecer, né? Ter maior juros em cima desse tipo de alimento pode diminuir o consumo da população e, ao mesmo tempo, incentivar o consumo de alimentos minimamente processados, in natura, que devem ser a base da nossa alimentação, né? Então, também políticas fiscais, né? Então, de redução do preço, de maior acessibilidade, podem ser estratégias, né? Vamos para mais uma pausa. No próximo bloco, eu te conto sobre o trem Intercidades,
que vai ligar São Paulo a São José dos Campos. Volto já! Voltamos com Semana Legislativa. Uma lei sancionada pelo governo do estado de São Paulo prevê que os municípios fiquem responsáveis pela regulamentação da atividade de mototáxi. Em São José dos Campos, a prefeitura já se posicionou sobre o assunto. E a opinião dos moradores da cidade sobre essa atividade ficou dividida, viu? Vamos ver na reportagem. Elas já fazem parte da rotina das cidades. Todos os dias, os motoboys cruzam as ruas levando encomendas e refeições. Mas agora, uma lei sancionada no estado de São Paulo pode ampliar as atividades oferecidas pela categoria. A nova legislação dá autonomia para que cada município paulista autorize ou vete o serviço de mototáxi a partir de regulamentação própria. Quem trabalha no ramo tem expectativas em poder oferecer a nova modalidade. Eu vejo que é beneficente aos motoboys ou mototáxi que está querendo se regulamentar, pois está ampliando uma linha de trabalho, né, para ter na recolocação do mercado para os motoboys, né? Não só para o motoboy, mas para quem quiser também, né? A regulamentação municipal é uma forma de cada cidade avaliar se o serviço de mototáxi é uma alternativa viável para a realidade local. Aqui em São José, o município se pronunciou sobre o assunto. A prefeitura, por meio de nota, informou que mesmo com a mudança na legislação, o serviço fica proibido na cidade. Para este advogado, a regulamentação do serviço de mototáxi exige cuidado por parte dos municípios. É preciso avaliar a infraestrutura viária de cada cidade antes de propor uma regulamentação. Segundo ele, no caso de São José, alguns fatores podem trazer riscos à atividade. Nós temos hoje no São José dos Campos vias estruturadas, os problemas de uma cidade que está em desenvolvimento, problemas de trânsito, estacionamento, parada, alguns pontos de lentidão, mas quando você insere um tipo de modal na via, você precisa estruturar essa via para ele receber esse modal. Vou segregar esse modal? Vou criar uma faixa exclusiva para ele? Tudo bem. Mas como que eu vou criar essa faixa? Eu vou diminuir a faixa dos outros veículos. Quando eu diminuo a faixa dos outros veículos, obrigatoriamente eu preciso mexer na velocidade. Então eu vou diminuir a velocidade da via para que esses outros veículos possam trafegar junto com esse modal com segurança. Quando eu interfiro na velocidade, eu vou mexer no transporte coletivo de passageiros. Mexendo no transporte coletivo de passageiros, as pessoas vão ficar mais tempo dentro dos ônibus, o tempo de viagem será maior, a estrutura desse modal de transporte coletivo precisa ser repensada. Ainda de acordo com o advogado, nos casos em que há uma regulamentação, a legislação precisa ser clara e com regras bem definidas. Sem esse resguardo legal, a implementação do mototáxi poderia aumentar a vulnerabilidade nas ruas. Você vai ter que ter uso de equipamentos de segurança licenciados pelo Inmetro, o capacete. Quem que vai fiscalizar se esse capacete, tanto do condutor quanto do passageiro, está com o selo de validade do Inmetro? Ok. Depois nós temos aí a questão das vestimentas. Uma pessoa que vai andar nesse veículo, qual tipo de vestimenta que vai ser autorizado? As faixas retrorefletivas dos coletes dos condutores, como que será inserido isso daí, os tipos de motos, vou permitir qualquer tipo de moto. Então, se não analisar isso daí, todos esses conjuntos, você vai ter sim um aumento do número de sinistros de trânsito e a saturação do serviço público de saúde. Mas quem trabalha na categoria defende a realização da atividade. O presidente da Associação de Motociclistas do Vale do Paraíba e Litoral Norte destaca que com uma regulamentação conjunta, treinamentos, equipamentos de proteção e sinalização adequada, é possível oferecer o serviço de mototáxi com segurança. Saindo a liberação do mototáxi, aproveitando a faixa azul, vai ter uma melhor fluidez no trânsito. A faixa azul já foi aprovada na Câmara Municipal em 2024. Sendo executada agora junto com o mototáxi, vai ter um corredor fluxo só para moto. Já entre os moradores, o assunto divide opiniões. Eu acho perigoso, assim, não sinto muito segurança. É mais fácil, né, para a locomoção, desde que seja seguro, né? Acho que é mais ágil no trânsito, né? Eu acho que é bem mais fácil. Ainda com a proibição de algumas cidades, a exemplo de São José, o desejo de quem atua no ramo é que, com planejamento e responsabilidade, o mototáxi se torne uma alternativa segura e valorizada. Os benefícios que a cidade vai ter são agilidade, porque a moto ela tem mais agilidade, né? Ela tanto a ida ou a vinda, né, trazer as pessoas, ela vai ter muito mais agilidade.
Fora isso, o benefício também de custo. Como vai ser regulamentado, então a gente vai pagar aí os nossos impostos para a cidade. Vamos continuar no tema e falar dos estudos para a implantação do trem Intercidades, que vai ligar São Paulo a São José dos Campos. O projeto deve ser concluído até o segundo semestre de 2026. De acordo com a Secretaria de Parcerias e Investimentos do Estado de São Paulo, o momento é de análise. Enquanto isso, quem faz o trajeto de São José a São Paulo com frequência torce para que o projeto saia do papel. Rodrigo já viveu na pele a rotina cansativa de quem precisa ir de São José dos Campos até São Paulo todos os dias. Durante 6 anos, fez o trajeto em ônibus fretado, enfrentando atrasos, trânsito intenso e muito desgaste físico e emocional. Mesmo como é de fretado, mas mesmo descansando um pouco, indo dormindo, mas é um processo cansativo de qualquer forma. Então, chegava desgastado, voltava já bem também cansado. Então, assim, principalmente à tarde era um período difícil de aguentar o cansaço e tal. O Trem Intercidades é uma proposta do governo estadual que visa conectar a capital paulista a outras cidades importantes como Campinas, Sorocaba e São José dos Campos. O projeto de mobilidade pretende revolucionar os trajetos diários entre esses municípios e a cidade de São Paulo, reduzindo significativamente o tempo de viagem. Ele é um trem confortável, rápido e previsível, né? Quando eu falo de confortável, é que ele vai transportar centenas de passageiros em uma poltrona confortável igual um ônibus de luxo, né? E quando eu falo também que ele é rápido, é um trem que ele pode atingir uma velocidade de até 140 km por hora. E isso, ele vai fazer uma viagem entre São José e São Paulo em 1h15, aproximadamente. Muito menos que o veículo de passeio, que hoje é 1h30, se não tiver trânsito. E o ônibus, né, que ele é 1h40 se não tiver trânsito. Para Rodrigo, que enfrentou o trajeto diário entre São José e São Paulo de ônibus por anos, mais do que conforto, o Trem Intercidades é uma solução de mobilidade. Ele acredita que a iniciativa pode transformar a vida de quem depende do deslocamento para trabalhar. Dificultaria esse processo assim, de imaginar que ia demorar mais do que aquele tempo que está mais ou menos planejado para ser, né? Que é mais ou menos 1h10 do trem chegar até em São Paulo. Eu acho que pelo menos esse processo seria bem melhor, né? Por nota, a Secretaria de Parcerias e Investimentos do Estado de São Paulo informou que o trem Intercidades que vai ligar São Paulo a São José dos Campos ainda está em fase de estudos de viabilidade e que esses estudos estão programados para ser concluídos no segundo semestre de 2026. O programa faz parte do projeto SP nos Trilhos, que vai beneficiar mais de 2 milhões de pessoas. Esse especialista em trânsito avalia que a chegada do trem poderá trazer impactos positivos para o trânsito da cidade e da região. Além de reduzir o fluxo nas rodovias, o projeto pode impulsionar o desenvolvimento urbano ao redor das futuras estações. Esse é um modal que ele transporta de 500 até 800 passageiros em uma única viagem, né? E isso pode retirar, se a gente for falar, pode retirar 16 ônibus da malha viária e até 800 carros, né, da malha viária. Isso diminui os congestionamentos, né, as ocorrências de trânsito no trajeto onde passe o trem, no aspecto imobiliário. E isso vai ter um crescimento grande, o comércio, residências, né, outros modais como o transporte mesmo, de deslocamentos das pessoas, né, internas, para poder entrar no transporte para se deslocar para São Paulo. Com investimento estimado em 10 bilhões, o trem terá percurso de até 130 quilômetros e deve fazer o trajeto em cerca de 1h15 minutos. A expectativa é que o contrato seja assinado em 2027 e, se o cronograma for seguido, o serviço pode entrar em operação até 2035. Acredito que esse cronograma ele é bastante realista. Não tem porquê, nós estamos falando em 10 anos, né? Um projeto que ele não está assim, sendo mitigado em pouco tempo, né? Ele está sendo pensado e ele está sendo bem proposto num tempo adequado. Eu acredito que ele possa sair inclusive antes. Enquanto o projeto avança, São José dos Campos aguarda com expectativa. A promessa é de mais qualidade de vida para quem se desloca até a capital. E ainda sobre mobilidade, vamos falar agora dos famosos patinetes elétricos, que ganharam as ruas de São José há um ano. E a avaliação da população do meio de transporte é positiva, viu?
mais de 66% dos percursos foram realizados a partir da integração com o bilhete único. Você provavelmente já notou que no último ano, outros meios de transporte começaram a ter cada vez mais espaço em São José dos Campos. As bikes compartilhadas e os patinetes elétricos têm marcado presença nas ruas e ciclovias da cidade. Um saldo muito positivo pela quantidade de viagens que foram realizadas tanto nas bicicletas quanto no patinete, né? Um fomento ao modos ativos, né? Ao modo de transporte sustentável utilizado pela população. Com um ano de funcionamento, as bicicletas do programa Bike SJC já passaram de 100 mil viagens. Dessa quantidade, mais de 66% dos percursos foram realizadas a partir da integração com o bilhete único. Os passageiros do transporte público, ao realizar a sua viagem utilizando o bilhete único, ele acumula créditos. Para cada viagem do ônibus, ele acumula um crédito de viagem para ser realizado nas bicicletas, né? Esses pequenos trajetos, onde é muito longe para ir a pé ou muito perto para ir de ônibus, acabam conseguindo fazer esse complemento dos seus trajetos com a bicicleta. De acordo com a empresa gestora das bicicletas, a adesão da população tem sido positiva. Um dos facilitadores foi o monitoramento efetivo, realizado em parceria com a Prefeitura, para garantir que todas as bikes estejam disponíveis sempre que necessário. A adesão, né, dos munícipes aqui de São José dos Campos, ela vem muito de encontro do que esperávamos referente a esse projeto, que vem realmente aí, né, para avançar com a sustentabilidade e também, né, com a parte de mobilidade aí urbana. Outro meio de transporte que também está completando um ano na cidade são os patinetes elétricos. No total, já foram realizadas mais de 580 mil viagens durante este período. E a escolha pelas viagens mais rápidas, realizadas de patinete, pode ter um impacto ambiental muito positivo. A estimativa é que mais de 240 toneladas de CO2 tenham sido poupadas nos trajetos. A gente conta com mais de 150 mil usuários cadastrados e nesse período de um ano teve uma média de 2,5 milhões de corridas entre esse período de um ano. São bastante pessoas que utilizam diariamente, que impacta bastante no trânsito aqui da cidade. E como o mês de julho é marcado pelas férias escolares, a expectativa é que os números de viagens aumentem. O passeio de bicicleta ou de patinete pode ser uma boa para aqueles que querem aproveitar as paisagens da cidade. Mas é sempre importante relembrar que, para garantir a segurança, é necessário seguir as orientações de trânsito e respeitar o espaço de todos, motoristas e pedestres. A orientação é sempre andar nas ruas mesmo, por conta dessa demanda com os pedestres. Mas também nos locais que tem mais movimentação, tipo o centro, a gente tem todas essas áreas limitadas à velocidade, para evitar sempre ao máximo qualquer acidente. Nosso assunto agora é solidariedade, uma característica marcante do povo brasileiro. E o gesto de ajudar ao próximo é tão presente na nossa cultura que existe até uma data para celebrar. É o Dia Nacional da Caridade, comemorado hoje, dia 19 de julho. Os trabalhos começam ainda pela tarde. São quilos e mais quilos de mantimentos como macarrão, carne moída e molho, que enchem os panelões. Tudo no maior capricho. Depois de prontas, as marmitas são servidas para a população de rua de São José dos Campos. O Sopão Amigos da Rua promove há 30 anos essa ação de solidariedade com os mais vulneráveis. Nós temos várias turmas que trabalham nesse evento, né? A gente chama de evento porque realmente é uma festa, uma alegria. Então tem a turma da manhã, que pica, limpa, corta e deixa tudo arrumadinho. Vem a turma da tarde, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. A turma cozinha e vem a turma da noite que faz as entregas para os amigos da rua. É assim que funciona. Para a população de rua, a comida é muito bem-vinda. Geralmente poucas pessoas têm o coração de ajudar, né? Fazer caridade ao próximo, né? Esse é um papel muito bonito. Gratidão pelos esforços que eles fazem, né? Deixa a família em casa, né? Deixa trabalho o dia inteiro, né? Para vir trazer a doação aqui para os moradores aqui, a gente que está necessitado, né? A gente agradece muito eles, né? Porque se não fosse eles, a gente não teria uma boa sopa dessa daqui, né? Há 59 anos, o dia 19 de julho é considerado o Dia Nacional da Caridade. Foi em 1966 que a data foi criada para incentivar a ajuda ao próximo.
Em São José dos Campos, uma lei aprovada na Câmara inclui no calendário municipal de festas e comemorações o Dia de Doar, realizado sempre na segunda quinzena de novembro. E esse é um DNA que faz parte da cidade. Após os desastres ambientais dos últimos anos, que deixaram inúmeras famílias brasileiras sem casa e comida, o Rotary da região leste elaborou um projeto para arrecadar doações destinadas a comunidades vítimas de tragédias. A ideia é economizar tempo, né, e serviço dessas entidades que estão fazendo a distribuição já na fonte, já mandar essa doação já pré-triada, né? Então seriam uns bags coloridos, já nomeados. Então seriam ali as roupas masculinas, roupas femininas, roupa infantil, calçado masculino, feminino e infantil, já iriam nesses bags para a doação, todo organizadinho, para economizar tempo, né, e mão de obra, que hoje escassam na hora que a gente faz essas doações. O Rotary Club é uma instituição internacional. Em São José dos Campos são 7 clubes. A ideia da associação é atuar como uma espécie de elo entre as ONGs e as empresas. Uma das iniciativas intermediadas é o projeto Sorri, que capacita pessoas com deficiência para o mercado de trabalho. São diversos cursos, incluindo panificação. Um projeto para recolocação de pessoas com todos os tipos de deficiência, né? A Sorri abraça tudo isso e faz a recolocação ele no mercado de trabalho. Então é uma escola, treinamento para atender as empresas que têm a necessidade, né, de, inclusive hoje, né, pela lei, né, que eles têm a obrigatoriedade, as empresas depois de um certo tamanho, têm a obrigatoriedade de ceder uma vaga, um espaço para as pessoas com necessidades especiais. O local tem ampla estrutura. Os alunos têm à disposição diversas ferramentas para o desenvolvimento das práticas de panificação. Tudo isso graças ao apoio do segundo setor. Nosso principal objetivo é ser a ponte entre a pessoa com deficiência e o mundo do trabalho, né? Essa autonomia, essa independência, a gente busca em tudo. E como conseguir isso, né? Através dessa qualificação, né? Porque se exige tanto da pessoa com ou sem deficiência a questão da qualificação profissional. Então, a gente entendeu que seria necessário a gente ter dentro da instituição, que é uma instituição de assistência social, é uma organização da sociedade civil, que a gente conseguisse promover essa qualificação profissional para que as pessoas com deficiência acessassem o mundo do trabalho com os mesmos direitos, os mesmos deveres, que é isso, né, que a gente precisa. Poder público, iniciativa privada e organizações sem fins lucrativos. Todos devem atuar de maneira integrada para garantir a inclusão daqueles que mais precisam. A solidariedade também pode ser uma ferramenta de transformação social. E o Semana Legislativa chegou ao fim. Agradeço por sua companhia em mais um programa. Para ver as reportagens que exibimos hoje e ficar por dentro da nossa programação, é só acessar o YouTube, @TV Câmara SJC. Eu te espero na semana que vem, tá? Até mais!